Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os terceiros envolvidos na educação de uma criança e qual é a nossa responsabilidade diante disso, os cuidados que a gente precisa ter acerca desse tema. E aí nós vamos refletindo, hoje vai ser assim, por vídeo gravado, mas fiquem à vontade depois para mandar suas considerações ou dúvidas que podem surgir lá pelo grupo da Sala de Paz, tá bem? Bom, eu tô aqui com a minha colinha, vou olhar bastante para baixo, mas o importante é a mensagem. Então, a primeira questão que eu queria trazer acerca desse tema hoje é que vocês sabem que a educação de uma criança, ela é sempre realizada em rede, né? E isso envolve a participação dos avós, dos tios, dos amigos, dos vizinhos, às vezes funcionários que trabalham nas nossas casas, a escola. E muitas vezes para essa criança é difícil ela distinguir a diferença entre as funções, as responsabilidades e o papel de cada um, se a gente não deixar isso posto na relação, deixar isso bem delimitado com frequência. E dependendo de como essas relações, essa rede estiver estruturada, muitas vezes essa criança não tem muita clareza de quem é a referência dela, a quem ela deve recorrer, buscar direcionamento, tirar dúvidas quando ela tem uma questão. Nós precisamos então pensar sobre o papel dos pais ou daqueles que ocupam essa função. Isso é muito importante a gente deixar ressaltado aqui, porque é muito comum em algumas configurações familiares, avós ou tios ocuparem a função materna ou a função paterna, acabam ficando nessa condição, com essa responsabilidade na educação de uma criança. Então, quando a gente falar aqui de papel de pai e mãe, a gente vai sempre levar isso em conta, que nós estamos falando da função materna e da função paterna, daquela pessoa que tem este lugar na vida da criança ou até do adolescente, tá bem? Bom, então pensando um pouquinho aí, qual é o papel, qual é a responsabilidade do pai ou da mãe de uma criança? Então, a gente precisa pensar que essa família, que eu vou chamar de família nuclear, é o primeiro ambiente de interação da criança com o mundo, com o externo. É onde ela tem contato pela primeira vez com padrões, modelos, referências culturais. É a gente, nesta condição de família nuclear, que vai apresentando para essa criança como as coisas funcionam, como é esse mundo onde ela acabou de entrar. Então, nós vamos transmitindo nas nossas interações, nas nossas relações, quais são os valores que permeiam essa família, quais são as crenças, as ideias, que significado as coisas têm, e tudo isso de uma maneira muito subjetiva, muito sutil, muito natural, sem que às vezes a gente até se dê conta do que nós estamos pondo nesse ambiente, nessa relação. Nós vamos com aquilo que temos, né? A gente sempre conversa sobre isso. Essa família nuclear é o primeiro espelho de comportamentos, de formas de se relacionar, de formas de se comunicar. A gente pode dizer que é a matriz da aprendizagem humana, é o eixo, né? É dali que tudo vai partir, que tudo vai surgir. É um lugar onde a criança aprende a administrar e resolver os seus conflitos, a lidar com as suas emoções. É onde ela aprende como ela se expressa, como é que ela resolve problemas, como ela lida com problemas, né? E aí, a qualidade dessas interações, desses laços afetivos, vão desencadear uma série de coisas na vida dessas crianças. É isso que vai dizer, né, se ela vai ter um desenvolvimento saudável ou não. É claro que a gente não pode pensar
em determinismo, né? A gente não controla tudo, não é tudo que a gente faz, que não é ação e reação assim de uma forma pura e simplesmente falando, até porque nós sabemos, pelo que nós estudamos no Espiritismo, que são seres que vêm com as suas predisposições, com as suas tendências, e tudo isso tem muita influência na maneira como eles vão entender, como eles vão perceber, como eles vão assimilar esse ambiente. A gente costuma falar que a família é um campo, né? E ela é um campo onde todos os integrantes vão influenciando um ao outro. Então, quando um casal, vamos pensar, forma uma família, esta é uma família. Quando a criança chega, já é outra família só com a presença daquele bebezinho ali, percebe? Então, a criança, ela também muda o ambiente, ela também interfere nesse ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ficar com essa noção de que nós somos os responsáveis e tudo que a gente faz determina o futuro dessa criança. Não quero deixar essa ideia aqui hoje, mas nossas ações influenciam sim e muito, principalmente na primeira infância, que é quando esse espírito está mais aberto para as aprendizagens, para as descobertas, para as ressignificações. Então, no começo da vida de uma criança, o que a gente faz tem sim muita importância, né? Inclusive, o nosso estilo parental, a maneira como nós funcionamos, atuamos enquanto pai, enquanto mãe. A maneira como a gente se relaciona e se dirige a essa criança vai influenciar na formação cognitiva, na formação emocional, social, vai impactar no repertório que essa criança vai construir para a vida. Eu sempre falo para os pais que eu trabalho que cada um de nós tem uma maletinha nas mãos, né? Como se fosse uma maletinha de manutenção. Então, todas as vezes que a gente precisar consertar alguma coisa, resolver um problema, tomar uma iniciativa, agir, construir alguma coisa, a gente vai levar as nossas ferramentas com a gente. E existem pessoas que têm uma malinha de ferramenta que está bem recheada, né, com uma série de recursos ali dentro, e tem aqueles que não, que precisam ali reforçar a sua malinha, diversificar as possibilidades de os instrumentos, as ferramentas que ela vai ter para se haver e lidar com as suas coisas. E nós, nessa relação familiar, influenciamos diretamente nas ferramentas que esse serzinho vai carregar ao longo da sua vida, né? Para tudo que ele for fazer. Então, olha só, a gente está falando de uma baita responsabilidade, de uma baita tarefa. E é importante a gente passar por isso para depois se diferenciar dos terceiros que estão também envolvidos na criação e educação de uma criança. Qual é a principal tarefa dos pais, em linhas gerais, né? Aqui nesse plano em que nós vivemos na vida de uma criança. Então, eles acolhem, eles recebem, eles dão as boas-vindas, eles apresentam, eles satisfazem, porque se a gente não tem experiência de satisfação, fica insustentável estar aqui. Ao mesmo tempo em que eles frustram, eles orientam, eles aceitam as diferenças e a individualidade dessa criança. Isso é super importante, porque embora uma família seja um grupo coeso, às vezes com um propósito em comum, e espiritualmente falando, com resgate, né, com um compromisso coletivo, cada um é único, cada um tem a sua personalidade, tem a sua essência, tem o seu propósito. E nós precisamos ter consciência disso enquanto pais para que a gente liberte essas crianças em muitas situações, em muitos momentos, para que elas sejam quem elas são, quem elas vieram para ser. Então, isso também é um papel nosso, né? De ajudar essa criança a ir se reconhecendo enquanto indivíduo,
e adquirindo, experimentando autonomia, independência gradativamente, para que ela vá se soltando, para que ela vá se preparando para esse futuro. Para o agora, né? Porque criança ela já tem muito que viver, muito que aprender, muito que fazer, mas para que ela vá cada vez mais podendo usufruir das suas experiências de vida com liberdade, com autenticidade, sendo quem ela é e quem ela veio para ser, né? Então, é de fato muita responsabilidade, né? Vocês percebem. E vocês sabem que a composição familiar, ela é um encontro temporário. E diante disso tudo, aquela velha frase, ela é uma grande realidade, né? Nós não criamos um filho pra gente, para nos satisfazer. Esse pode até ser um sonho nosso. Mas a grande realidade é que esse ser vem, compõe a nossa história, faz parte da nossa jornada, mas ele vai para a vida, ele vai para o mundo. E é nosso trabalho ajudá-lo a fazer esse percurso. Então, em linhas gerais, assim, pensando na experiência terrena, assim, é muita coisa para se fazer, né? E espiritualmente falando, a gente sabe também, né, que na convivência familiar, a gente vem resgatar, reajustar experiências do passado. A gente vem trabalhar as relações com a bênção do esquecimento, para a gente poder se harmonizar, para a gente poder celebrar, para a gente poder ressignificar as nossas experiências anteriores. Então, é um encontro onde todo mundo tem a aprender, a ganhar, a crescer, né? Isso tira a gente, pai e mãe, da condição daquele que vai dar, que vai orientar, que vai conduzir, que vai apontar o caminho, porque a grande verdade é que nessa a gente também tá como aprendiz, a gente não tá como aquele que sabe de tudo, a gente tá como aquele que também tem algo a perceber, a se perceber e a crescer com esse serzinho que veio compor a nossa história. Então, o adulto está sim na condição de orientar e de direcionar, mas também na condição de amadurecer. E a gente não pode se esquecer que esta configuração atual ela é temporária, né? Então, hoje você está na condição de pai ou na condição de mãe, mas e no passado, né? Pode ser que seu filho tenha sido teu pai, tenha sido sua mãe, vocês podem ter sido irmãos, vocês podem ter sido parceiros de vida, né? Enfim, a gente sabe que a gente vai se reorganizando a cada experiência encarnatória, justamente para a gente poder se haver com os nossos impasses, com aquilo que ficou mal resolvido. E cada laço, cada compromisso que a gente faz tem um propósito, tem um sentido, né? Ocupar a função materna, ela tem um sentido. O que uma pessoa que está nessa função materna tem a desenvolver em termos emocionais, né? Em termos de abertura às emoções, né? A experiência com esse amor, né? Mesmo quem está nessa função paterna, que tem um pouco dessa condição de pôr barreiras, de pôr limites, de pôr objetividade, percebe? E eu não estou falando que esse papel ele é vivenciado por um homem ou por uma mulher, eu estou realmente dizendo da função em si, percebe? Então, esse compromisso que a gente faz de estar nesse lugar tem a ver com aquilo que a gente também tem a desenvolver espiritualmente. E quanto mais clareza disso a gente tem, melhor a gente pode se haver com as nossas dificuldades para servir ao outro, né? Inclusive aos nossos filhos. Então, que mais? Deixa eu só me achar aqui. Então é isso, assim, os laços eles estão muito além dessa experiência, né? O lar é uma conquista sublime, em que os homens vão realizando e vão crescendo gradativamente. E aqui fica uma grande lição, né? Embora a gente esteja falando que a configuração hoje é assim e já foi de outra maneira no passado, hoje, né, em 2021,
você está no lugar de pai ou de mãe. Então, hoje, a sua responsabilidade, o seu compromisso é de ser a referência, é de mostrar o caminho, é daquele que educa, daquele que direciona, né? Você tem sim muito a aprender, mas hoje é este o lugar, é este o papel que você tem a cumprir. E é fundamental que a gente tenha clareza disso, né? Bom, e aí os terceiros envolvidos nisso tudo, né? Eu queria começar falando das escolas, porque hoje, na maneira como as famílias estão estruturadas, as escolas ocuparam um lugar muito relevante na educação das nossas crianças, né? As nossas crianças têm ficado em torno de 10 horas por dia dentro de uma instituição escolar. Então é muito importante que a gente comece falando sobre ela, assim, né? Qual é a responsabilidade da escola? Já sabemos que não é a responsabilidade de educar, nem de direcionar, né? Quando a criança vai para a escola, ela vai ampliar as suas possibilidades. A escola é lugar de socialização, de explorar, de se preparar para projetos de vida, de se formar intelectualmente, de aprender mais sobre as normas e sobre os valores que regem a nossa convivência no coletivo. Percebe? Então eu saio de um micro e vou ampliando essa convivência com a minha turma escolar, com os meus amiguinhos, tem uma professora, entra uma nova referência para mim, tem aqueles profissionais que acompanham a hora do intervalo, do recreio, a minha coordenadora. Olha só, outras referências começam a surgir no meu entorno. E tudo isso vai ampliando o meu contato com referências, com normas que precisam nortear a minha convivência com outros diferentes que vieram de uma realidade totalmente diferente da minha, né? Então eu vou aprendendo mais sobre regras, normas, convivência organizada, em sociedade, vou aprendendo mais sobre conceitos como justiça, respeito, solidariedade, convivência com a diversidade, inclusive com outras crenças e valores que são diferentes da minha experiência com a minha família nuclear. Eu vou aprendendo mais sobre cidadania, direitos, aprendendo a me posicionar de maneira crítica, responsável, construtiva nas situações sociais. Eu amplio as possibilidades de diálogo, né? Eu vou conversando com gente cada vez mais diferente, eu vou tendo que desenvolver respostas internas diferentes de tudo que era referência até então. Eu vou ampliando o meu repertório cultural também e essa criança vai se percebendo, né? Integrante, dependente e agente transformadora, parte de um todo. Ampliando também suas possibilidades de comunicação e linguagem. Então, ela passa a saber a ler, escrever, tem contato com a aula de música, matemática, artes, vai ampliando ali as possibilidades de se comunicar através de uma linguagem gráfica, corporal, né? Então, assim, de novo, começa micro, vai se expandindo, e aqui a gente já tem uma marcação super importante para fazer. A família educa. A escola é um ambiente de ampliação, de explorar outras coisas que vão contribuir muito para a minha formação no coletivo, com o social, percebe? E acho importante essa marcação, porque não é incomum a gente observar escolas que estão ficando cada vez mais na condição de educar no sentido de formação nuclear mesmo, as nossas crianças, né? Então não é a escola que tem que dizer sobre valores de convivência, ela pode até ampliar essas possibilidades, mas assim, a formação nuclear, a essência é responsabilidade da família. A escola, ela passa a fazer parte de uma rede. Lembra que eu falei lá no início que a criança, ela é criada, ela é educada em rede? Ela é um novo integrante desse processo, mas de novo, a responsabilidade, a essência
da educação dessa criança é responsabilidade dos pais. Vamos falar agora dos avós. Eles também entram como parte da nossa rede de apoio, né? Eles são uma ramificação desse tronco central, desse núcleo familiar. Muitas vezes eles são parte fundamental da rotina dessa criança. Muitos avós fazem parte de maneira significativa do dia a dia dos filhos, das crianças. E muitas vezes eles precisam direcionar, orientar, conduzir. E aqui é muito comum haver conflito. Pais que acreditam que tem que ser do jeito A e avós que acreditam que tem que ser do jeito B. Eu costumo ouvir assim, ó, Mayara, eu não tenho como mudar isso agora, não tem como mexer nisso. Não dá para ser diferente, porque eu dependo da minha mãe, ou eu dependo da minha sogra para ficar com meu filho, porque eu preciso trabalhar, porque os meus horários não batem com o horário da escola, ou nesse momento que a gente está vivendo, que muitas pessoas estão trabalhando de casa, alguns avós, né, que podem, enfim, que não tem nenhum risco de saúde envolvido nisso por conta da pandemia, têm ficado ainda mais, apoiado ainda mais com as crianças. E eu entendo que é conflituoso mesmo, eu entendo que é um grande desafio, mas nós precisamos ter clareza que nós somos a referência. Não é à toa que dessa vez, nessa vida, você é a mãe, você é o pai, porque tem coisas em você que precisam estar, que precisam ser agregadas à educação, ao direcionamento dessa criança. E aqui também fica um convite para a gente entender e acolher as diferenças nas maneiras de pensar, nas maneiras de compreender o que é educar. Cada um tem a sua história, suas limitações. A gente só não pode se perder no meio de tudo isso e deixar o nosso protagonismo de lado. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu observo que nesse desconforto que é dizer que desse jeito não tá bom para mim, não é desse jeito que eu acho que tem que ser com meu filho, e não precisa obviamente que ser num tom impositivo, num tom de diálogo, de melhoria contínua, de proposta, de sugestão, de construção. Olha que oportunidade da gente olhar para essa relação com a nossa mãe, com a nossa sogra, de construção, né? A gente aprende, o outro aprende, a criança ganha. Então, existem alternativas, saídas. Só que o grande perigo é que às vezes é tão desconfortável mexer nisso que eu vejo algumas famílias saindo um pouco do seu papel, deixando um pouquinho o protagonismo de lado e cedendo e deixando de olhar para algo que é super importante de ser revisto, de ser alterado na educação de um filho. Então, assim, eu entendo, é um grande desafio, com toda certeza, mas a gente não pode se esquecer que se a criança dessa vez está como seu filho, é porque existe um propósito nisso. E muitas situações da vida, muito das nossas tarefas, dos nossos compromissos, vão sim nos colocar em contato com desconfortos, mas a gente pode olhar para tudo isso como oportunidades de aprendizado coletivo, de construção, de consideração mútua. Tudo vai depender muito da maneira como a gente vai conduzir. Só que a gente não pode deixar de se colocar no lugar de protagonismo nessa história toda. Existem outros terceiros, por exemplo, a babá, os funcionários que nos apoiam com as nossas casas. Isso é um outro ponto também que eu me deparo bastante. E a gente precisa entender que são pessoas que também fazem parte da nossa rede de apoio e que aqui a gente pode combinar, a gente pode acordar, mas a gente não pode terceirizar, né? Porque trata-se de uma pessoa que está exercendo o seu trabalho, que está ali deixando um valor em troca, obviamente, ali também de um retorno. Mas isso não nos dá o direito de terceirizar a nossa responsabilidade, o nosso papel,
porque também é função dos pais o cuidado, inclusive, nas questões práticas com as crianças. Rotina, higiene, sono, levar e buscar num compromisso, fazer aquele tempinho da brincadeira lúdica, aqueles intervalinhos de sol, tudo isso é também responsabilidade dos pais. Obviamente que entra alguém para ajudar, até para a gente poder administrar outras responsabilidades, não tem nada de ruim com isso, mas não é porque o outro está nessa condição de contratação que a gente pode terceirizar absolutamente tudo. A gente precisa ter bom senso e entender até que ponto dá para ser o outro e até que ponto tem que ser a gente, né? Vale a gente sempre também avaliar e voltar para nossa consciência, retomar ali as questões dos valores, do que é importante, do que é central, do que é meu mesmo, do que, né? A gente precisa sempre ir refletindo a respeito dessas coisas. Um outro exemplo de terceiro, a própria evangelização infantil, né? É um lugar onde a gente tem a oportunidade de despertar, de entrar em contato com a nossa espiritualidade, de buscar um tratamento, não é? Mas, de novo, assim, não dá para esperar que tem valores que essa criança precisa aprender, que vai ser o centro espírita que vai ensinar. O centro espírita pode ser um lugar, inclusive, para semear uma sementinha, mas a gente, através das palestras de paz, também do nosso trabalho de reforma interior, a gente precisa ir se apropriando disso tudo e ir reforçando e ampliando isso com as nossas crianças dentro dos nossos lares. Entram os nossos vizinhos, os nossos amigos, que estão ali para socializar, para compartilhar, não é mesmo? Só que a gente precisa também sempre se diferenciar, a maneira como eu aprendo, a maneira como eu visito, como eu estudo, como eu entendo que tem a ver com a minha reforma interior, os meus valores. Tudo bem ser diferente do seu, mas eu tô aqui no meu eixo, tenho as minhas questões centrais que eu não abro mão. A gente também precisa sempre fazendo essa separação. E aí, pessoal, assim, qual é o objetivo dessa palestra de hoje? É a gente refletir sobre nossa responsabilidade, como é que os outros entram nessa rede que educa, que cria uma criança, e a gente se diferenciando dentro disso tudo, nunca deixando de ser protagonista nesse processo, de ser o fio condutor desse processo. Para encerrar, eu queria dizer aqui que é verdade que nos últimos tempos as funções vêm mudando, a família vem mudando, eu sempre falo isso nas minhas palestras, lugar da mãe, lugar do pai não é mesmo em relação ao que era antigamente. A mulher vem precisando olhar cada vez mais para outras frentes da sua vida, assim como o homem também tem se inteirado cada vez mais das atividades relacionadas ao lar, relacionado aos cuidados dos filhos. E nesse sentido, esses terceiros todos que nós mencionamos aqui, essa rede de apoio, ela é fundamental para que a gente possa abraçar tantas responsabilidades. Nós temos sido cada vez mais demandados para que a gente possa criar as nossas crianças com leveza, para que a gente possa oferecer o melhor para elas, porque querendo ou não, a nossa ausência na rotina das crianças muitas vezes tem relação com aquilo que nós queremos ofertar a elas em termos de educação e de oportunidades. E a família ampliada, a escola, a funcionária, a babá, enfim, esses terceiros, eles vêm como um apoio significativo, muito importante. E tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas a mensagem principal hoje é: a educação do seu filho é responsabilidade sua. Tudo que ele recebe de direcionamento, orientação, você tem que estar ali para apoiar, para contornar, para ressignificar, para redirecionar se for necessário, porque esse é um compromisso teu, inclusive
um compromisso espiritual. Não é à toa que você está hoje nessa posição, porque você tem algo a aprender e a contribuir nessa condição. E a gente não pode deixar de ser protagonistas nesse processo. E assim, os terceiros estão aí para nos ajudar, mas a gente precisa a gente também marcar a diferença, não é mesmo? Também não levar algo a mais que não é tarefa deles a absorver. Então, um convite para a reflexão de hoje é: se pergunte, hoje, quem é a principal referência do seu filho? Para quem ele se dirige quando ele precisa de orientação e de direcionamento? Acho que esse é um bom ponto de partida para a gente encontrar algumas respostas acerca de tudo que a gente conversou aqui hoje. E eu fico à disposição para a gente pensar mais sobre esse assunto, para escutá-los, tragam contrapontos, se for o caso. Eu espero que a mensagem tenha chegado aí com todo o cuidado, com todo o afeto, com todo o respeito que eu gostaria. E é isso, pessoal. Assim, fico muito agradecida por essa oportunidade de serviço e de trabalho. Estou aqui como instrumento do plano espiritual, obviamente. E contem comigo. Me deem aí uma devolutiva do que vocês acharam, se fez sentido ou não. E fiquem à vontade para trazer aquilo que vocês sentirem. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.